Você já se sentiu como se o mundo inteiro seguisse um roteiro que você não escreveu? Como se tudo fosse em movimento, mas nenhum deles realmente levasse a algum lugar? É nesse ponto que nasce o niilismo. Não como uma ideia distante, mas como um sentimento que atravessa o peito. Niilismo vem do latim nihil, que significa nada. É a filosofia que nasce quando o ser humano olha para o universo e percebe que ele não tem um manual de instruções. Nietzsche dizia: Deus está morto. Mas essa frase nunca foi sobre religião. Foi sobre o vazio deixado quando o sentido desaparece. Quando tudo aquilo que guiava a humanidade, fé, moral, tradição, razão, começa a ruir. O niilismo é o eco que sobra depois do colapso das certezas. É quando você se pergunta: se nada tem um propósito definitivo, por que continuar? Mas o niilismo na sua essência não é apenas destruição. Ele é o ponto zero da consciência. O momento em que tudo o que era ilusão é queimado e o ser humano se vê, finalmente diante de si mesmo, sem máscaras, sem dogmas, sem garantias. É o silêncio do universo devolvendo a pergunta: e agora? O que você vai fazer com o nada? O niilismo é o início de tudo. É o chão sendo arrancado para que o espírito aprenda a caminhar no ar. O niilismo existencial é a versão mais íntima dessa ideia. É quando a pergunta deixa de ser filosófica e acaba se tornando pessoal. É aquele instante que você olha para o espelho e percebe que, no fundo, você está sozinho com o peso de existir. Albert Camus chamou isso de o absurdo, o confronto entre o desejo humano por sentido e o silêncio indiferente do mundo. O universo ele não corresponde, e isso dói. Dói porque durante séculos o ser humano acreditou que a vida tinha um destino, um propósito sagrado, um porquê que justificava o sofrimento. Mas o niilismo ele destrói essa ideia. Ele mostra que não há garantia alguma e que talvez viver seja simplesmente isso, caminhar mesmo sem saber para onde. Muitos param aqui, desistem, se tornam cínicos, apáticos, anestesiados. Mas Nietzsche propôs algo diferente, o niilismo ativo. A coragem de olhar o abismo e dizer: nada tem sentido, então eu vou criar o meu. Isso é liberdade pura, quando você entende que a ausência de destino não é prisão, é possibilidade. O vazio deixa de ser buraco e se torna espaço. E aqui está o paradoxo. Quanto mais o ser humano aceita o nada, mais ele se aproxima da própria essência. Porque sem o peso do que esperam de você, só sobra o que é verdadeiro. É nesse ponto em que o niilismo deixa de ser destruição e vira o renascimento. O niilismo moral, ele é o desmonte da bússola que sempre apontou para o norte. É a percepção de que o certo e o errado são invenções humanas. O que é moral em um lugar pode ser imoral em outro. E se tudo muda conforme o tempo e a cultura, então onde está a verdade? Nietzsche via a moral tradicional como uma prisão disfarçada de virtude. Ser bom, obedecer, sacrificar-se eram valores criados para domesticar a força humana. Por isso, ele dizia que era preciso destruir esses valores. Não para viver no caos, mas para criar novos valores que brotem da própria vontade. E o mesmo vale para o niilismo político. A ideia de que as instituições, as ideologias e até os sistemas de justiça são apenas construções humanas, tentativas de dar forma a um mundo que, no fundo, é caótico. O niilismo político, ele é o colapso da fé nas estruturas. É quando você percebe que não há líderes nem salvadores, apenas seres humanos tentando organizar o absurdo. Mas isso não é convite ao caos, é convite à responsabilidade individual. Porque quando não existe um sistema perfeito, você descobre que é você quem tem que se tornar seu próprio sistema. E talvez seja isso que Nietzsche quis dizer com o conceito do além do homem. Aquele que cria seus próprios valores, que vive além das morais herdadas,
um ser que não precisa de um mundo justo para agir com grandeza. O niilismo moral e político é uma tempestade, mas também é a chance de construir um novo mundo, de dentro para fora. O niilismo ele encontrou seu lar na arte moderna também, porque ela entendeu que o ser humano de hoje vive exatamente nessa fronteira entre o vazio e a criação. Em Attack on Titan, Eren representa o niilismo ativo. Ele destrói o sistema, a moral e até a própria humanidade, em nome de um ideal que só ele acredita, é a liberdade absoluta, e o preço dela é a solidão total. Em Evangelion, Shinji é o símbolo do niilismo existencial, preso em um mundo sem propósito. Ele busca sentido em meio a um trauma e a rejeição, e quando descobre que o sentido não existe, percebe que só resta viver apesar de tudo. Em Blue Lock, o futebol se torna metáfora. Não há moral coletiva, não há altruísmo, apenas o ego, o eu como força criadora. Ego de empate diz: a vitória nasce quando o ego floresce. É o niilismo aplicado à competição, destruir o sistema para revelar o verdadeiro potencial individual. Nos jogos como Dark Souls, o niilismo é puro ambiente, um mundo morto, sem sentido, onde cada passo é um ato de resistência. O jogador ele continua, não porque é uma recompensa, mas porque continuar é em si uma declaração de existência. E em Rick and Morty, o humor é defesa contra o absurdo. Morty vive cercado por infinitas realidades, onde tudo é possível e nada importa, e ainda assim ele ri, ama e continua. Essas obras mostram que o niilismo não é sobre desistir da vida, é sobre viver sem precisar de garantia. É transformar o nada em palco, o absurdo em arte e o sofrimento em combustível para a criação. A arte moderna é o espelho do niilismo. Ela mostra o caos e convida você a dançar dentro dele. No fim de tudo, o niilismo é um portal. Ele te arranca da ilusão e ele te coloca cara a cara com o vazio. Mas o vazio ele não é um fim. O vazio é o início da consciência. A vida não tem sentido, mas é justamente por isso que você pode dar um. Você é o artista, o autor, o criador do próprio significado. E cada ato, cada dor, cada riso que você escolhe sustentar é uma declaração de que o nada não te venceu. Nietzsche chamava isso de amor fati. Amar o destino, amar o que é, amar até o absurdo, como se o universo fosse uma tela em branco, esperando pela tua assinatura. Aquele que tem um porquê suporta qualquer como. Então, talvez o segredo do niilismo não seja entender o nada, mas viver apesar dele, transformar o desespero em força, a dúvida em liberdade e o silêncio do universo em música. Do nada nasce o Criador.